Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Escrever e Viver. Trouxe uma discussão para vocês sobre o uso do pretérito imperfeito como condicional no português do Brasil. E aí você diz isso em uma loja ou então em determinadas regiões do Brasil e o pessoal vem corrigir. Os próprios brasileiros, gente, falam isso como se essa fala não fosse legítima ou como se ela fosse uma marca ligada a uma questão socioeconômica ou alguma coisa ligada à falta de conhecimento. Então você profere esse tipo de coisa, você fala esse tipo de coisa no sentido cordial e você é mal interpretado como se você não pudesse falar, como se fosse um registro ali de ou como se o outro que percebeu isso tentando te sabotar, achando que está te sabotando, né, gente? Tivesse alguma marca de superioridade, simplesmente ali nesse discurso de querer ser mais diferente do outro, do brasileiro, né, gente? De falar o seguinte para você: você gostaria ou você quer? E eu vou explicar para vocês que isso não tem fundamento aqui. Gente, esse gostaria, essa forma gostaria, é o pretérito imperfeito ou condicional, né? E ele tem a mesma correspondência, inclusive, em outras línguas. No inglês, I would like to, I'd like to, né? Eu gostaria de, ou eu queria, né? Pode ser traduzido dessa maneira também. Eu queria pagar, né? Eu queria pagar, eu gostaria de pagar. E isso não ocorre nem só no caso da língua inglesa, não. E devido à nossa dificuldade, gente, intelectual, devido à nossa cultura principalmente, surgem essas interpretações equivocadas ao pé da letra, né? Muito manutencionadas pela escola, linda ali por um ensino ali que pensa a língua toda estranha, né? Num paradigma que preconceituoso. Eu não vou negar que muito disso veio da escola, de construções como, eu até falei isso em um áudio aqui, aquelas coisas de teoria de comunicação, lá do jornalismo, de ruído, de emissor, de receptor, de linguagem verbal, de linguagem não verbal. Isso tudo foi superado. Isso tudo aí você põe tudo numa lata de lixo, joga fora e queima. Taca fogo. Porque isso daí é um conhecimento bem medíocre, né? E a escola, durante muito tempo, ainda faz isso, apesar de a legislação dos parâmetros curriculares nacionais terem modificado, mas eu quero dizer assim, era ensinado assim e está culturalmente impregnado no discurso do brasileiro isso. No próprio fato de ele rir dele mesmo, dizendo que ele não sabe falar a língua, estigmatizando a fala de outras pessoas, de outros dialetos e tal, ou misturando aí questões ligadas à formalidade com a informalidade, né? E esse é um caso. Só que ele mal entende que, por exemplo, nesse caso aí do gostaria, essa é a forma dita mais educada e formal no inglês, gente. E a tradução dela é eu gostaria. Então, como que pode, em uma cultura que o próprio brasileiro fala que é melhor do que a dele, não sou eu que estou dizendo isso, não, é o brasileiro que fala, que as nações desenvolvidas, que os Estados Unidos, né, blá, 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 blá e tal. Então, como é que pode essa. Agora elas estão erradas, né, do ponto de vista linguístico. Essas outras nações terem esse mesmo tipo de construção natural, porque a língua ali não ela é uma coisa que acontece socialmente, ela não é uma coisa assim falsa que o presidente vai mudar a língua, né? Isso não funciona desse jeito, não, né? Ela tem que ter uma, ela é social, ela depende do grupo também, né? De aspectos sociais. Então, como que pode um país em que há esse uso, dito inclusive formal, ensinado em qualquer cursinho de inglês, ser formal, e quando o brasileiro faz o mesmo tipo de uso não ser, aí é a síndrome de vira-lata, gente. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Só que ele mesmo se sabota. Ele, na tentativa de acertar, o pensamento dele é tão medíocre que na tentativa de acertar, na tentativa de criar uma formulação correta, ele erra feio, mas assim, feio mesmo. E o pior é que dizer isso que eu estou dizendo aqui
para muitas dessas pessoas é uma coisa assim tão distante da realidade, porque o pensamento dessas pessoas está tão alienado e é tão medíocre esse tipo de pensamento, é tão carregado de coisas ali cristalizadas que para transcender, só a pessoa nascendo de novo. Mas quando a gente fala de verdade, de conhecimento, né, gente? Clarice Lispector falava uma coisa que eu vou encerrar a fala dela com a fala dela aqui, o áudio. A verdade é um dom que a sociedade não merece. Ter acesso ao conhecimento, principalmente uma cultura que não valoriza esse conhecimento, que culturalmente tem um monte de barreira e as pessoas não conseguem transcender isso daí por um excesso cultural, um excesso do outro. E isso, inclusive, me deixa, como linguista, como pessoa, muito muito receoso até de abrir a boca, não no sentido de ficar calado, não. Até porque no início, assim, acho que eu já briguei muito, já me impus muito, eu nem preciso me impor mais, gente. Qualquer um que olhe minha vida dá tudo, qualquer um que olhe minha vida, tudo que eu conquistei, que eu construí, enfim, eu não preciso provar nada pra ninguém, mas assim, à medida que eu vou me despertando, eu compartilho isso daqui tudo com vocês nesses áudios, eu vou sentindo vontade cada vez menos de abrir a minha boca ou de simplesmente interagir com as pessoas, principalmente com as pessoas do Brasil. É por isso que eu gosto tanto de ir para fora, não é para poder ficar interagindo com o estrangeiro, não, gente. Não gosto de pessoas. Não gosto delas de maneira geral. Na maioria das culturas. Eu gosto de ir para lugares que eu não consigo entender nada, que eu não falo nada, que eu não, nem me alinho à cultura e que eu fico lá, voando assim, à deriva. Acho maravilhoso. Porque o ser humano é tão medíocre e eu não tenho paciência mais assim. E eu tenho vontade assim, em alguns momentos, de simplesmente desaparecer, de me isolar no meu próprio mundo, né? E aí quando você está rodeado assim, num lugar por pessoas que você nem entende a cultura, nem quer às vezes se envolver, ou que você não entende o que as pessoas falam, é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. E aí você constrói a sua própria realidade, seu próprio mundo, né? Longe de toda essa alienação e ignorância.